Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que bem, alegres e felizes, na companhia de Jesus, na companhia da sua família, na companhia dos seus coleguinhas. E aí, prontos para aprender mais um pouquinho sobre como Deus quer que nós nos comportemos para cada dia mais chegarmos à estatura de varão perfeito, assim como Jesus? Bom, hoje eu trouxe para vocês uma fábula com o título Arca de Ninguém. Essa semana a gente terminou de fazer a série de lições do começo, né? Deus, o Rei Criador. E a nossa última lição foi sobre Deus salva, que foi sobre como Deus livrou Noé, que era um homem justo, é, da perdição, de morrer, ele e a sua família, porque ele o quê? Ele confiou em Deus, ele foi fiel ao Senhor, então Deus salvou ele e toda a sua família do grande dilúvio. Esta fábula que eu vou trazer para vocês é uma fábula assim com fundo moral. E aí vocês vão entender que às vezes lá na história, né, a gente viu que houve uma grande enchente na terra e aí Noé construiu uma arca para salvar os animais. O que ninguém sabe é que se ele teve ou não problemas para fazer com que esses bichos entrassem na arca, né? Porque lá na Bíblia fala que os animais foram de dois em dois entrando na arca. Então nós vamos entrar agora no mundo da imaginação e vamos imaginar que Noé teve problemas para colocar essa bicharada toda para dentro. E aí, essa fábula que eu vou contar para vocês é este livrinho aqui, ó, Arca de Ninguém, da Mariana Caltabiano. Então vamos lá ver como que é essa história, ó. Há muitos e muitos anos houve uma enchente na terra. Um homem chamado Noé construiu uma arca para salvar os animais. Essa história todo mundo conhece. O que ninguém sabe é que Noé teve muitos problemas para convencer os bichos a entrar na arca. Eles não queriam se misturar. Olha só. Os macacos queriam viajar de primeira classe, pois se achavam mais espertos que os outros bichos. Nenhum bicho queria viajar com os porcos por causa do mau cheiro. Os ratos tinham medo dos gatos e os gatos dos cachorros. Ninguém queria dormir com as galinhas porque elas acordavam muito cedo. Os tigres achavam os leões metidos por serem os reis da selva. As girafas se sentiam superiores e não queriam baixar o nível para falar com os outros. O mico-leão dourado era minoria e tinha mania de perseguição. Os pinguins estavam mais perdidos que cachorro em dia de mudança e eram os únicos que vestiam casaca. Todos tinham raiva das hienas, que morriam de rir até no momento daqueles. As abelhas achavam as formigas o fim da picada. As araras e os papagaios não se bicavam. Os animais não percebiam que o mundo ia acabar e eles continuavam discutindo. Então Noé pediu a eles que parassem de ser como os humanos, esquecessem as diferenças pelo menos naquele dia. O elefante disse que era impossível esquecer por causa da sua memória indiscutivelmente grande. O macaco, que é o bicho mais parecido com o homem, falou que aquilo era conversa para boi dormir e fez pouco caso da água que não parava de cair. Só que a água subiu e nem a coruja deu nem mais um pio. Quando os animais perceberam que não tinha saída, subiram todos na arca. Lá dentro, eles viram que conviver não era nenhum bicho de 7 cabeças.
Afinal, apesar das diferenças, estavam todos no mesmo barco. E ali ninguém era melhor do que ninguém. Essa história é muito legal, né, crianças? Por que eu trouxe essa história para vocês? Porque ela tem um fundo moral. A gente vê muito hoje, principalmente eu, professora, que dentro da sala de aula, às vezes, os coleguinhas não querem sentar um perto do outro. Ah, perto desse aí eu não sento não, não gosto dele. Ai, perto dessa menina, ela é muito metida. Aí ficam fazendo aquelas panelinhas. Às vezes, professoras, né, eu como professora, a gente tem que fazer o quê? O agrupamento, que é colocar assim as crianças sentadas junto, ou em duplas, ou em trio, ou então faz uma mesa assim para quatro. Por quê? Às vezes, você tem dificuldade na matemática, mas você é fera na língua portuguesa. E às vezes o seu coleguinha é fera em matemática, mas é ruim em língua portuguesa. Então, nós, professoras, vemos isso. E aí, o que a gente faz? Faz dupla produtiva. Coloca quem é ruim em uma matéria, para poder, numa disciplina, para poder sentar perto daquele que é bom, para um ajudar o outro. E aí vocês não querem. Ah, não, com ele eu não sei. Ah, não. De jeito, professora, não vou. Emburra, fecha a cara. Só que como essa história que conta, ó, a sala de aula é um lugar onde todos estão ali para aprender. E se todos estão ali para aprender, tem que o quê? Conviver. Então essa fábula nos dá uma lição sobre convivência. Você tem que respeitar o jeito do outro, o modo do outro, o jeito dele de pensar, de agir, de falar. Tem que respeitar a diferença cultural dele, a diferença religiosa. Tem uns que falam bem assim, ai, não vou sentar com esse menino, não. Ai, não gosto. A diferença de raça. Não pode ser assim. Sabe por quê, turminha? Eu sempre falo com meus alunos, às vezes aquele amiguinho seu que hoje você despreza dentro da sala de aula, não vou falar com ele, não quero nem saber. Você não sabe, a professora Gesté já falou que a nossa vida é um círculo, aonde começa termina. Já li para vocês várias vezes, Lucas 6:32, que Jesus fala, trate o outro da maneira como você gosta de ser tratado. Às vezes aquele amigo que você despreza hoje na sala de aula, você não sabe qual o futuro brilhante que Deus tem para ele. Às vezes lá no futuro, quando você for adulto, aquele amiguinho que você desprezou, Deus abençoa ele, ele é empreendedor, ele abre um negócio, uma empresa, uma firma. E aí você, às vezes, está numa situação difícil e precisa de um emprego, né? Precisa trabalhar para sustentar sua família. E você não sabe se aquele amigo que você desprezou hoje é que lá na frente vai te ajudar, te dando um trabalho, ou te ajudando financeiramente, ou te ajudando a resolver um problema. Você não sabe. Então, por isso que nós não devemos desprezar ninguém. A Bíblia que fala isso. Olha só o nosso versículo que nós vamos aprender hoje, ó, que está lá no livro de Salmos, no capítulo 133 e o versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Irmão o quê? Todo ser humano. Então você, como ser humano, para Deus é agradável você viver em harmonia, em união. Então, dentro de uma sala de aula, tem que haver harmonia. Eu estou falando assim dentro de sala de aula, me colocando como professora, mas dentro da sua casa também. Às vezes você é uma família que você tem 2, 3 irmãos, mais um irmão, e aí fica aquele pé de guerra. Ao invés de vocês se darem bem, fica brigando, fica disputando videogame, fica disputando televisão, fica disputando a atenção do papai e da mamãe. Não tem necessidade disso. Você tem que viver em harmonia, em união. É tão bom quando a gente se junta para poder, vamos fazer isso? Vamos embora, vamos fazer junto. Irmãos, primos, colegas. Vamos jogar bola? Vamos. Mas só tem um negócio, cara. Para mim jogar bola com você, minha mãe pediu para mim primeiro colocar o lixo para fora e dar uma varrida aqui na casa. Você espera de um amigo e fala, pera lá, deixa eu te ajudar. Dá o lixo aí, deixa eu pôr para fora, deixa eu te ajudar. Tirar o cocô do cachorro para nós poder brincar junto. É tão melhor que você falar bem assim, então fica por aí, não quero saber de você não.
Isso não é viver em harmonia, isso não é viver em união. Se juntar para fazer o bem, sabe, para compartilhar alegrias, compartilhar brincadeiras, compartilhar coisas boas e não ficar discutindo, brigando. Agora nós já estamos no mês do quê? De junho, né? E quando chega o mês que vem agora, é o mês de julho, são as férias escolares. E durante as férias escolares, todo mundo tá em casa de boa, aqui mesmo no meu bairro, os meninos, meninas, tudo. Eles vão pra rua jogar bola, vão soltar pipa, vão brincar de bolinha de gude, de queimada. E às vezes eu fico vendo. Tem alguns que estão ali brincando em harmonia. Quando chega na hora da pipa, que um corta a pipa do outro, eles querem um dar tapa no outro, sair correndo atrás do outro, estão jogando bola, assim, um faz o gol, outro coisa, às vezes dá um chute na canela, quer brigar. E eu tô sempre, né? Às vezes, que eu saio na rua, que eu vejo assim, eu falo assim, o que tá acontecendo aí? Por que vocês estão discutindo? Já não, porque aqui eu faço classe de boas novas coisas, eu falo assim, mas não foi isso que eu ensinei pra vocês, é isso que a mamãe tá ensinando, vocês brigar, resolver o negócio na porrada? Não, vamos resolver no tete a tete, na conversa. Então, você como criança, como adolescente, você já tem desde já aprender o quê? A ter resiliência, a ter empatia. Empatia pelo seu próximo. O que é empatia, professor? É você se colocar no lugar do outro. Às vezes o seu coleguinha naquele dia não acordou de bom humor, né? Às vezes houve uma discussão lá em casa, o papai mas a mamãe, não sei o que está acontecendo, papai e a mamãe brigou, ele tá com medo do papai e a mamãe separar, ou então o papai e a mamãe estavam nervoso, foi e deu um sopapo nele, ou então deu uma bronca que às vezes ele merecia e ele não tá de bom humor. Aí você vai maltratar ele por causa disso, ou então você que houve a discussão em casa, vai chegar na escola querer maltratar os coleguinhas porque o problema é lá na sua casa? Não! Vamos viver em harmonia, em união. Então eu trouxe essa fábula para vocês viram, ó, os bichos, todo mundo, cada um não queria entrar na arca, mas a hora que a coisa apertou, todo mundo entrou, teve que entrar, ou entra ou morre afogado. Então, no caso, ou você se comporta dentro da sala de aula com educação, com empatia, com amor pelo seu próximo, ou então você, às vezes, é sempre assim, eu sempre observo na sala de aula. Aquele aluno que mais fala não quero, não sento com esse não é meu amigo, não gosto dele, é o que mais tem problema nas disciplinas de língua portuguesa, de matemática, de ciências. E é difícil a gente trabalhar com isso, porque como professor, você está ali para poder ajudar, para que a criança aprenda, passe conhecimento, mas ele fica resistente a receber o conhecimento. Por quê? Porque ele acha que é melhor do que os outros, ou que ele não pode se misturar. Mas, como eu já falei outras vezes e torno a falar de novo, Deus criou o ser humano para ser interdependente. O que é isso? Eu preciso de você, você precisa de mim. Todos nós precisamos um do outro. Como disse aqui, no Salmo 133 e no versículo 1, ó. Como é bom e agradável quando todos os irmãos convivem em união. Não é muito mais melhor se viver em harmonia e união do que brigando? Eu trouxe aqui também uma musiquinha. Quando a criançada lá na sala de aula tá com muita confusão, eu coloco eles para cantar. Sempre levo ela para a escola para poder cantar com eles. Para eles, né, cantando, vendo através da letra da música, que o comportamento deles não tá legal. É bem assim, ó. Vamos brincar, brincar sem brigar, porque brincar é bom. Vamos brincar, brincar sem brigar, porque é bom, bom, bom. Foi Deus quem fez você e foi Deus quem me fez também. Ele tem amor por nós, por você e por mim também. Vamos brincar, brincar sem brigar, porque é bom, bom, bom. Então, vocês aí, brinquem sem brigar. Lembre-se que o Senhor Jesus, ele disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraçais, porque deles é o reino dos céus. Então vocês têm o privilégio de que Jesus
nos compara, nós adultos, pede para nós adultos sermos como vocês, crianças. Porque ele sabe que vocês têm pureza de coração. Então, seja de coração puro e aprenda a ter empatia e conviver com as diferenças dos seus amigos. Então, ó, reflita sobre isso, fala, eu lá na escola eu ando, sabe? A professora tem mandado eu sentar com a Maria, com o Joãozinho, ai. Mas olha, que às vezes o seu coleguinha lá, ele às vezes tem a cara ruim ou é reticente porque você não dá uma abertura. E às vezes você fala assim, e aí colega, ó, hoje nós dois vamos fazer dupla produtiva. E aí pronto, vamos lá? Ao invés de você, não quero, não vou sentar. Tá bom? Espero que vocês reflitam sobre isso. Um beijo para vocês, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, vai lá no sininho, aperta a opção todas para que toda vez que eu postar vídeo, vocês recebam notificação do YouTube. Curte, comenta, compartilha e tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro.